Imagina um relógio suíço daqueles caríssimos. Sabe quando a gente olha para a sociedade e só presta atenção no palco principal? Uhum. A gente só vê o que tá na vitrine, né? Exato. A gente foca naquelas, tipo, grandes transações imobiliárias ou na propriedade de terras gigantescas, naqueles prédios com uma arquitetura imponente. É exatamente como olhar para esse relógio e admirar só o mostrador, sabe? Ficar ali vendo a hora perfeitamente marcada na superfície, e a sensação é que o trabalho inteiro está concentrado naquilo que a gente consegue ver. Pois é, mas tem muito mais por trás. Com certeza, a gente acaba criando essa ilusão porque a materialidade das coisas chama muito a atenção, né? Mas a gente esquece de abrir a tampa traseira do relógio. Nossa, sim, A gente esquece das milhares de pecinhas metálicas minúsculas se empurrando lá dentro. Elas ficam transferindo energia segundo a segundo. gerando atrito, tração. Tudo para fazer aquele mostrador brilhar. E é justamente por não podermos ignorar essa mecânica oculta, essa engrenagem, que a nossa discussão de hoje é tão vital. Perfeito. Aliás, sejam muito bem-vindos à nossa Monitoria de Direito Civil 2. A gente tem uma missão bem clara hoje, que é desbravar os alicerces reais das relações obrigacionais. Uma missão e tanto. E logo de cara, é fundamental dar os devidos créditos, né? Todo esse material incrível que a gente vai debater hoje, essa curadoria fenomenal, é obra do nosso brilhante monitor, o Frederico Vieira. O Fred mandou muito bem nesse roteiro, tá impecável. E claro, a base de toda essa nossa análise, os créditos acadêmicos oficiais mesmo, vem das aulas e dos roteiros fantásticos da professora doutora Fabiana Maria Martins Gomes de Castro. Tipo a Maria Helena Diniz, o Flávio Tartucci. A dupla Pablo Stouze e Rodolfo Pramplono, né? Isso, eles mesmos. E o mais legal é que o foco não é só jogar a teoria no ar, sabe? A ideia é entender como essas relações funcionam na rua, na prática. Total. E claro, mais importante para o pessoal que está escutando, como isso despenca na prova. É isso. E é aqui que eu lanço a nossa grande provocação inicial para a galera. O conceito da nossa... da tal engrenagem. Manda. Porque o estudo do direito das obrigações não é só mais um livro cheio de poeira lá na parte especial do Código Civil, mas sim a verdadeira engrenagem que movimenta a vida em sociedade e a economia inteira. Bom, para entender por que o direito obrigacional é essa engrenagem, a gente precisa primeiro saber em qual terreno doutrinário a gente está pisando. Isso significa dominar a diferença clássica entre direitos pessoais e direitos reais. Ah, boa e velha distinção. Sim, que é a base de tudo. O direito pessoal, que é a nossa obrigação clássica, tem o foco totalmente na conduta humana. Ele exige, obrigatoriamente, uma dualidade de sujeitos. Ou seja, tem que ter duas partes. Exato. A gente precisa de um credor de um lado, no polo ativo, um devedor do outro, no polo passivo, e uma prestação de valor econômico ligando esses dois. Certo. Já os direitos reais funcionam numa lógica completamente diferente, que é a do domínio sobre a coisa. Certo. Vamos desempacotar isso para a galera visualizar melhor. O direito pessoal é tipo uma dança de salão. Você precisa obrigatoriamente de duas pessoas muito bem coordenadas, sabe? Perfeito. Um dá o passo, o outro acompanha. Existe um ritmo e uma exigência mútua ali. Sem o parceiro não tem dança. Faz todo sentido. Já o direito real? Bom, o direito real é como um solo com um único instrumento num palco vazio. Olha só! É apenas o sujeito exercendo um poder direto e absoluto sobre o objeto. O cara não precisa de um parceiro de dança para tocar o violino dele ou para, sei lá, exercer o domínio sobre a fazenda dele. Eu gostei muito dessa imagem. E bate certinho com o que a doutrina diz, viu? Se a gente pegar o Lafayette, que é muito citado pelo Carlos Roberto Gonçalves, a definição de direito real é exatamente essa, o poder direto e imediato sobre a coisa. Diretão na coisa. Isso, tem o sujeito, tem a coisa e tem a inflexão, que é esse domínio. Agora, em total contrapartida, a Maria Helena Diniz bate muito na tecla de que o direito pessoal foca na conduta. Na ação, né? Exato. É o comportamento de dar, fazer ou não fazer algo para outra pessoa. Tá, e aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque essa divisão entre a dança de salão a dois e o solo instrumental é linda nos livros. Fica tudo em caixinhas perfeitas, maravilhoso. No papel tudo funciona, né? No papel é lindo,
Mas na vida real e nos corredores fervendo de debates na FDF, lá no nosso querido Brejo, a gente percebe que as coisas se misturam. E aí a gente entra em um verdadeiro limbo jurídico. O famoso limbo das categorias híbridas. Isso, é um terreno pantanoso. Pois é, e vale até acender um letreiro em neon gigante agora para quem está anotando. Esse é um ponto de atenção absoluto da doutora Fabiana nos roteiros da monitoria, tá? Tem que grifar isso aí, galera. Com certeza. A divisão clássica é ótima para didática, mas nas provas o que cai é justamente essa zona de fronteira. São situações onde uma obrigação normal acaba ganhando uma espécie de superpoder de direito real, digamos assim. A gente precisa destrinchar as 3 categorias principais. Começando pela famosa obrigação propter rem, A clássica. que, traduzindo livremente do latim para o pessoal, significa que a dívida existe por causa da coisa. É exatamente isso. A obrigação propter rem nasce e morre grudada na coisa material. Não importa se você apertou a mão de alguém ou assinou um contrato gigantesco. O simples fato de você virar o titular do direito real atrai a obrigação para você. Gruda em você. Gruda. O exemplo clássico que despenca em exame da OAB é a taxa de condomínio, prevista lá nos artigos 1336 e 1315 do Código Civil. Ah, o terror de quem compra apartamento. Total. Quem compra o apartamento herda a dívida do antigo dono. Simples assim. A ministra Nancy Andrighi, lá do STJ, consolidou muito bem que essa obrigação tem 2 atributos de direitos reais: Quais são? a sequela e a ambulatoriedade. Palavrões bonitos pro juridiquesnes. Sim, mas que na prática significam o seguinte: a dívida persegue o bem e caminha junto com ele, não importa quem seja o dono atual. Cara, é o pesadelo de quem compra imóvel sem tirar certidões negativas antes. A pessoa acha que fez o negócio do século e, de repente, pá, herda 10 anos de condomínio atrasado. Acontece muito. Mas legal, entendemos a propter rem. Qual é a segunda categoria mista que a galera precisa ficar de olho? A segunda são os chamados ônus reais. Eles são gravames que limitam a forma como você pode usar ou dispor de um bem. E tem um detalhe técnico super importante aqui nos ônus reais: a prestação é sempre positiva. Tem um exemplo prático disso. Um exemplo bom é o IPTU, ou aquelas rendas constituídas sobre o imóvel. E a terceira e última categoria desse limbo jurídico são as obrigações com eficácia real. Eficácia real. Como assim? Elas viram um direito real de fato? Não viram. E isso é uma pegadinha de prova cruel. A lei no Brasil tem um rol taxativo de direitos reais. A gente não pode simplesmente sair inventando novos. Tá, então o que rola? Essas obrigações ganham uma oponibilidade erga omnes, ou seja, contra todo mundo. E por quê? Porque elas são levadas a registro público. Pensa num contrato de locação de um imóvel comercial com uma cláusula de vigência devidamente registrada na matrícula. Aquela que protege o ponto do lojista. Isso. Se o dono do prédio vendeu o imóvel por um milionário, a lei diz que essa obrigação é tão forte que o novo dono é obrigado a engolir a locação. Ele tem que respeitar o inquilino até o fim do contrato. Espera aí. Deixa eu puxar o freio de mão aqui e fazer o papel do estudante que levanta a mão lá no fundo da sala com uma dúvida prática. Diga. Se a taxa de condomínio é propter rem, que gruda no apartamento feito cola, Certo. e os impostos antigos, tipo IPTU, entram nessa gaveta dos ônus reais, Uhum. na prática, para quem assina o cheque comprando o imóvel, não é tudo a mesmíssima coisa? Não é tudo uma armadilha sugando o patrimônio de quem comprou? Parece só uma diferença de nomenclatura para atormentar a gente na prova. Olha, o que é fascinante aqui é justamente a diferença de limite. É a nuance fina que separa quem decorou de quem entendeu a mecânica. E a doutora Fabiana foca muito nisso nas monitorias. Então tem diferença no bolso. Muita. Olha como a lei foi cirúrgica. Na obrigação propter rem, você deve porque é o dono da coisa, certo? Certo. Mas você responde com todo o seu patrimônio pessoal. Eita. É. Se a dívida do condomínio for maior que o valor do apartamento, o condomínio pode penhorar o seu carro, bloquear sua conta bancária. Caramba. Não tem limite no próprio bem? Na propter rem, não. Agora, nos ônus reais, a dinâmica é outra. A responsabilidade pelas dívidas do passado tem um teto de proteção bem claro. Ah, o limite é a própria coisa.
Exatamente. A cobrança atinge estritamente o valor do próprio bem. Em última análise, é a própria coisa que deve. Então a lei desenhou essas armaduras de formas diferentes para equilibrar o sistema, sabe? Para proteger a circulação de riquezas, mas sem falir o novo comprador injustamente em certos casos. Perfeito, é bem por aí. Que distinção fenomenal! Saber onde o teto de responsabilidade bate muda todo o cálculo de risco de quem estuda o caso. Mas bom, agora que a gente já tirou as categorias híbridas do caminho, a gente precisa colocar uma obrigação pura na nossa mesa de cirurgia teórica e olhar para a anatomia dela. O que tem dentro de uma obrigação genuína? Uma obrigação genuína tem uma estrutura muito bem definida na doutrina clássica. A gente pode quebrar isso em 3 elementos vitais. O primeiro é o elemento subjetivo ou pessoal. A tal da bipolaridade que a gente falou. Isso, aquela bipolaridade estrita. Tem que ter o credor ativo e o devedor passivo. E a regra de ouro aqui é a determinabilidade. Ou seja, a gente precisa saber quem são esses sujeitos. Sempre. Sem exceção nenhuma. Então, tem uma ressalva bem interessante apontada pela Maria Helena Diniz. Pode até existir uma indeterminação, mas ela precisa ser momentânea. Tipo um hiato. Pensa numa promessa de recompensa. Alguém perde o cachorro e cola um cartaz no poste. Pago R$1.000 para quem achar. Naquele exato momento, o credor da obrigação é desconhecido. A gente não sabe quem vai achar o cachorro. Mas a promessa já está valendo. Já está valendo, a obrigação já existe. Quando a pessoa aparece com o cachorro no colo, a indeterminação some e o credor se revela. Perfeito. A promessa de recompensa resolve esse problema da indeterminação momentânea de um jeito bem claro. Mas aí a gente cai em outro ponto, que é sobre o que a obrigação exige de fato. E aqui eu sei que muita gente escorrega na prova, porque a linha entre os tipos de objetos da obrigação é fina, né? Qual é a diferença que a gente precisa cravar? Esse é o nosso segundo pilar, o elemento objetivo ou material. E o pulo do gato é entender a diferença brutal entre objeto imediato e objeto mediato. Imediato e imediato. Ação humana em si. É o ato de dar, de fazer ou de não fazer algo. Já o objeto mediato é o bem da vida, a coisa física ou a tarefa concluída. Aqui é impossível não trazer a analogia fantástica do Flávio Tartucci que está nos roteiros do Fred. A ideia da piscina da obrigação. Essa é genial. Para a galera visualizar bem a prestação, que é o objeto imediato, que é a conduta humana, é a parte rasa da água. É o ato de nadar, de bater os braços. Já o bem da vida, que é o objeto mediato, é uma moeda de ouro brilhando lá no fundo da piscina. Visualmente fica perfeito. Você precisa obrigatoriamente nadar, executar a conduta na água, para conseguir alcançar a moeda no fundo. Exatamente isso. E para aproveitar a sua analogia, a gente precisa lembrar que o Estado não vai deixar você nadar em uma piscina tóxica. Boa. Lícito, possível e determinado ou determinável, conforme mandam os artigos 104 e 166 do Código Civil. Se não for lícito, a água escoa. Se o objeto imediato ou mediato for ilegal, toda a água dessa piscina escoa pelo ralo jurídico da invalidade. O contrato é nulo de pleno direito. Legal, então a gente tem quem deve, tem quem cobra, tem a piscina cheia de água limpa e a moeda no fundo. Tudo nos conformes. Mas e na prática? O que impede o devedor de simplesmente dar as costas, pegar a toalha e sair andando, sem nunca entregar a tal da moeda de ouro? O que realmente amarra o credor e o devedor nessa relação? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão e é ela que nos leva ao terceiro pilar, o elemento abstrato, ou vínculo jurídico. Antigamente, a galera do direito enxergava esse vínculo como um bloco único de concreto, sabe? Sem divisões. Isso. Mas aí entra no nosso roteiro a famosa teoria dualista alemã ou teoria binária, que mudou o jogo todo e é a que a gente adota hoje no Brasil. Os alemães pegaram esse vínculo e cortaram no meio. Eles disseram, olha, uma obrigação não é uma coisa só, são 2 motores distintos funcionando. 2 motores? Como assim, 2 motores? O primeiro motor é o débito, no jargão alemão, o Schuld, em latim, debitum. O Schuld é o dever fisiológico e ético de cumprir a prestação.
É a dívida na sua fase pacífica, digamos assim. A fase da amizade. Isso, eu te devo R$ 1.000, eu sei que eu devo pagar, e você tem a justa expectativa de receber no dia combinado. Tudo na paz. Então, o que tudo isso significa na prática? O shoulder é tipo aquele aperto de mãos firme. Exata. A promessa no fio do bigode de que vou transferir o dinheiro na sexta-feira. Mas a gente sabe que só a confiança não sustenta a economia, né? Quando o aperto de mãos falha, qual é o segundo motor que liga? Aí desperta o segundo motor, que é a responsabilidade, o famoso Haftung, ou Obligatio. Essa é a verdadeira engrenagem de força do direito civil, o bicho pegando. O bicho pegando. O Haftung é a autorização legal que o Estado dá para o credor usar o monopólio da força e invadir o patrimônio do devedor caloteiro. Se o pagamento voluntário falha, a porta do acordo amigável se fecha e os portões da execução forçada se abrem. Então o Haftung são os dentes da lei. Adoro essa expressão, os dentes da lei. É a mordida feroz que o sistema jurídico dá na minha conta bancária se eu quebrar a promessa do shoulder. E é muito louco pensar que se o sistema não tivesse esses dentes processuais, aquele aperto de mãos inicial não seria uma obrigação jurídica, seria só um conselho amigável. Se conectarmos isso com o quadro geral, a evolução desses dentes da lei é uma das histórias mais fascinantes do direito, porque hoje a gente acha normal o juiz bloquear uma conta bancária. Mas nem sempre a mordida foi no patrimônio. Ah, lá veio história pesada. Muito. Na antiguidade, lá no direito romano arcaico, sob a mão de ferro da lei das 12 tábuas, a execução recaía literalmente sobre o corpo físico do devedor. A responsabilidade era estritamente pessoal. Espera, tipo prisão? Mandava o cara pro chilindró? Muito pior que prisão. Pelo Instituto do Nexon, se você não pagasse uma dívida, o credor podia te acorrentar na casa dele. Se continuasse sem pagar, ele podia te vender como escravo do outro lado do rio Tibre. Nossa! E se tivesse múltiplos credores, a lei autorizava literalmente o esquartejamento do devedor. Cortava um cara em pedaços. Cortavam em pedaços e cada credor levava uma parte do corpo proporcional à dívida. Loucura, né? Cara, isso é bizarro demais. Uma carneficina total travestida de processo legal. Era uma barbárie. Por isso que a virada de chave para humanizar isso é celebrada até hoje no direito. Foi a Lex Poetelia Papiria, muitos séculos antes de Cristo, que finalmente proibiu a execução no corpo do devedor. Eles transferiram o peso do Haftung da carne para o bolso. Que baita evolução. E é essa vitória milenar que sustenta o nosso artigo 391 do Código Civil. Hoje, pelo inadimplemento, respondem todos os bens do devedor. A gente agride o patrimônio, jamais a dignidade física. Que alívio, né? A ponto de que, no Brasil contemporâneo, o STF editou a súmula vinculante 25, banindo completamente a prisão civil do depositário infiel. Hoje, a última trincheira onde a dívida civil ainda gera perda de liberdade é no caso da pensão alimentícia. Exceção raríssima. Fora isso, o aparato processual vai rastrear o seu dinheiro, leiloar o seu carro, penhorar a sua fazenda, mas o seu corpo tá salvo do rafting. Exatamente. É um triunfo histórico que serve de fundação para toda a matéria de processo de execução que o pessoal ainda vai ter pela frente no curso. Surreal. Mas olha, depois de nadar nessa piscina histórica, mergulhar em jargão alemão e fugir do esquartejamento romano, a galera da FDF que está escutando a gente no fone, indo para o estágio ou para o fórum, precisa organizar isso tudo na cabeça de um jeito rápido. Com certeza. Vamos organizar as ideias. Chegou a hora do nosso bate-bola, o momento dica do Fred. Vamos fazer um ping-pong da sobrevivência para a prova da doutora Fabiana. Preparada? Preparadíssima, manda ver. Direito pessoal versus direito real. Direito pessoal foca na conduta. A gente precisa de, no mínimo, 2 pessoas dançando a valsa contratual. Direito real é o poder direto e absoluto de uma pessoa só sobre a coisa. Obrigação propter rem. Gruda na coisa como um imã. Comprou o imóvel, levou a dívida pretérita do condomínio de brinde. Você deve porque é dono. E os ônus reais. Também atinge quem compra, mas o pulo do gato é o teto de chumbo. A responsabilidade de pagar está limitada estritamente ao valor do próprio bem. Show. Obrigações com eficácia real. Um acordo normal que ganha superpoderes através do registro público.
ganha oponibilidade erga omnes como uma locação antiga, blindando o inquilino contra o comprador milionário. Na estrutura da obrigação pura, objeto imediato imediato. Imediato é a prestação, o esforço da conduta humana, a parte rasa da água. Mediato é o bem da vida em si, a entrega final, a moeda de ouro no fundo da piscina. Para fechar a prova com nota 10, teoria dualista alemã. O vínculo é quebrado em dois. Schuld é o débito ético, o aperto de mãos, o dever moral de pagar na data certa. Haftung é a porrada, a responsabilidade processual, a execução no seu bolso se você der o calote. Sensacional. Com essa revisão, o material inteiro que o Frederico curou faz sentido instantâneo. Que bom. Mas olha, isso levanta uma questão importante, viu? Algo para a gente refletir muito depois de desligar o fone hoje. A gente comemorou agora há pouco o fato de que a lei parou de executar corpos e passou a executar patrimônio, certo? Certo, graças a Deus. E, para garantir a dignidade basal, nós temos hoje a teoria do patrimônio mínimo, muito defendida pelo ministro Edson Fachin. O Estado protege os seus móveis essenciais, o seu teto, as suas roupas, para que a execução do hafting não te deixe na miséria extrema. Sim, é a linha vermelha que impede o credor de arruinar totalmente o ser humano, de tirar a dignidade dele. Perfeito. Só que a gente está mergulhando num mundo freneticamente digital, concorda? Hoje o valor de uma pessoa e até a fonte de renda dela muitas vezes não está numa máquina de costura, num trator ou numa loja física. A vida e a subsistência estão atrelados a perfis hipermonetizados nas redes, em ativos virtuais, criptomoedas, em presença no metaverso. Verdade. O cara ganha vida e sustenta a família puramente com a identidade digital dele. Então, a grande provocação para a próxima década é como os juízes vão redefinir o que é a dignidade material mínima quando o hafting for atacar na internet. Será que penhorar e bloquear para sempre o acesso de alguém a um perfil digital que gera renda seria o novo equivalente moderno a invadir a casa de um artesão e roubar as ferramentas de trabalho dele? Caramba! O que é básico para a sobrevivência quando a nossa identidade é puramente virtual? Nossa, essa é daquelas para perder o sono pensando. Isso mostra como o direito não é estático, né? Aquelas pecinhas do relógio continuam se adaptando conforme a tecnologia empurra a humanidade para frente. E é com esse baita questionamento que a gente encerra a nossa discussão de hoje. Quero reforçar aqui a dica para todo o pessoal que está ouvindo. Leiam o roteiro completo. Essa base teórica não é enfeite. É a fundação para qualquer cadeira de direito civil e empresarial que vocês vão encarar até o fim do curso. É isso aí. Fica aqui o nosso agradecimento enorme ao monitor Frederico Vieira por ter organizado as ideias de forma tão clara e à professora doutora Fabiana Maria Martins Gomes de Castro por nos dar a arquitetura de todo esse conhecimento fantástico. Da próxima vez que vocês virem alguém fechando um mega negócio imobiliário, não olhem só para o brilho do relógio. Lembrem-se das minúsculas engrenagens de Schultz e Haftons girando freneticamente nos bastidores. Um excelente café para todo mundo aí no brejo, bons estudos e até a próxima análise.